Em vídeo anterior, falei sobre a tipologia argumentativa. E neste, vamos conhecer um dos gêneros textuais que se utiliza da tipologia argumentativa para a sua formação, o texto dissertativo argumentativo. Bom, a linguagem se organiza em enunciados. Os enunciados se dividem em tipologias, de acordo com as intenções do falante. A tipologia argumentativa, ela procura persuadir, convencer e até manipular o interlocutor. E da tipologia argumentativa surgem alguns gêneros, ou seja, alguns textos que se objetivam a mesma intenção. Porém, esses textos que surgem da tipologia argumentativa, cada um deles tem um modo de ser feito peculiar. Os mais comuns são o debate, que é um tipo de texto da oralidade, a resenha e o texto dissertativo argumentativo. Cada um desses três textos tem em comum a tipologia, mas são executados de modos diferentes. Então hoje, aqui, eu vou falar para vocês a estrutura, vou falar um pouco sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Bom, o texto dissertativo argumentativo é um texto curto, ele tem de 30 a 40 linhas, e ele é um texto escrito em língua padrão. Por quê? Porque ele se objetiva a alcançar grande número de interlocutores, e ele geralmente é usado em espaços mais acadêmicos. A redação do Enem, por exemplo, ela é feita a partir dessa tipologia. Ao longo da sua formação também em um espaço universitário, você vai utilizá-lo. Bom, vamos lá. Qual é a estrutura exata desse texto? Esse texto ele tem que ter um título que aparece centralizado na escrita. Esse título é curto e ele já tem que buscar resumir a problemática da sua produção. Pós-texto, nós temos uma estrutura dividida em 3 pontos, bem delineados. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução, ela tende a apresentar 2 aspectos, o tema e a tese do seu texto. O tema está relacionado à problemática, ou seja, ao assunto que vai ser desenvolvido. Se você vai falar sobre legalização de drogas, essa é a sua problemática. E você tem que abordar na sua introdução essa problemática, ou seja, contextualizar o seu tema ao espaço, ao período, enfim, as questões que ele busca abordar. Mas você também precisa, a partir do tema que você vai desenvolver, encontrar a sua tese. O que é a sua tese? É o seu ponto de vista dentro daquele tema. Então, se você vai falar sobre legalização de drogas no Brasil, e esse é o seu tema, a sua problemática, qual é o seu ponto de vista dentro desse assunto? Você é favorável à liberação? Você é desfavorável à liberação? Você acha que as leis têm que punir com muita rigidez os traficantes e usuários? Ou a lei pode ser um pouco menos punitiva? Você acredita que algumas drogas podem ser liberadas ao passo que outras não? Enfim, você vai escolher a sua tese, que é o seu ponto de vista dentro da problemática. Só que você tem de fazer tudo isso em poucas linhas, porque a introdução ela tem que ser muito curta, Quanto mais enxuta, quanto mais concisa, melhor. Então, você vai utilizar ali no máximo 5 linhas para apresentar a problemática e para apresentar a sua tese. Posteriormente, você vai iniciar talvez a parte mais importante do seu texto e a parte que vai dar mais base, para entendimento ali do seu ponto de vista, da sua tese, que é o desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai trabalhar com os recursos argumentativos, que eu já falei lá no vídeo anterior. Então, você vai levantar alguns argumentos para provar que o seu ponto de vista
é o ponto de vista correto, né? Você vai tentar convencer o seu interlocutor, o leitor do seu texto, que o seu ponto de vista, ele é o ponto de vista correto, porque você está provando isso de um ponto de vista científico. Então, você vai levantar ali argumentos para convencer o interlocutor. Esses argumentos, eles são feitos por meio já de recursos argumentativos, né? Então, você vai ter ali uma série de possibilidades, desde dados estatísticos, exemplificações, alusões históricas, causa e consequência, comparação, citação, fala de autoridade, até algumas vezes assim, um senso comum ali que se queira, né, já comprovado. E aí você vai levantar de 2 a 3 argumentações que sejam bem fortes do ponto de vista da razão, né, para sustentar a sua tese. Você pode fazer isso em 1, em 2 ou até 3 parágrafos. É obrigatório também que você utilize nessa argumentação, nesse desenvolvimento, as conjunções, tá? Principalmente as adversativas, porém, entretanto, então, logo, mas. E ao final, você vai partir para a última parte do seu texto, que é a conclusão. A conclusão é uma parte menor, como a introdução, e na conclusão você tem duas possibilidades. Ou você retorna aos pontos principais do seu texto e agora resume, ou seja, né, você faz um levantamento de tudo que você falou agora e resume ali no final, para o interlocutor ter uma noção geral ali, bem breve, né, e resumida de tudo que você abordou. Ou você já propõe uma solução, uma saída, né, uma solução também assim, se o problema for muito grande, você não vai solucionar nada com 3 linhas de texto. Mas uma possibilidade, uma reflexão, alguma visão assim, que possa vir a trazer ali uma luz para aquela temática. E a conclusão, ela tende a ser assim, ou um resumo de tudo, ou uma solução, uma luz, né? Uma possibilidade de reflexão para aquele assunto, que já busque resolver algum aspecto ali problemático que o texto abordou. Pessoal, o texto também tem que prezar pela questão da ortografia, ter uma ortografia perfeita, uma pontuação muito bem feita. Ele precisa ter uma coesão, né? Ele tem de usar ali inúmeros recursos da escrita para que ele seja um texto também agradável a quem lê. Eu vou deixar aqui então esse vídeo e vou posteriormente, né, ao longo do semestre, explicando melhor ali esses recursos da escrita, como a coesão e outros aspectos que a gente vai trabalhar melhor. Mas a estrutura do texto argumentativo é essa. Obrigada pela atenção.